Alô, boa noite. Boa noite, Rinaldo. Boa noite, Tónio. Boa Boa tarde para noite, vocês. que Salve, felicidade, que salve! felicidade. Prazer enorme. Uma alegria, um prazer enorme estar novamente convosco. Já fazia 2 meses que nós não falávamos, não é, Rinaldo? E então hoje é uma alegria, a primeira live do ano para nós, com o nosso ilustre convidado, Tónio, que nos fala desde Curitiba. Sim. Tónio é um conhecido psicoterapeuta daquela região, do Brasil inteiro, eu acho, não, Tónio? Hoje estou a exagerar. Acho que você está exagerado, mas eu adoro exageros, então pode falar isso mesmo. É uma alegria estar convosco. Já estivemos juntos aqui, já estivemos, creio que no Brasil não estive contigo, Tony, mas não importa, vamos, já vai ficar o Sim. plano. Mais uma vez, é uma alegria estar convosco e aqui a falar um pouco os três. Desta vez vamos falar sobre os partos necessários, não é? Como dizia o nosso tema, a imagem que o Rinaldo, foi o Rinaldo que criou a imagem para este tema. Vamos falar um pouco sobre os filhos adolescentes e os partos necessários. O meu amigo Rinaldo está no Rio, Isso. eu no Rio, no Brasil, eu em Sintra, em Portugal, e o Tónio em Curitiba. Temos aqui uma triangulação. Com esta triangulação ninguém se perde. É quase como se fosse um GPS. Exatamente, é isso mesmo. Isso. Quando a gente encontra um centro, é isso aí, muito bom. Então vou passar a palavra para o meu amigo Rinaldo e logo para o Tónio e damos aqui o pontapé de saída para a nossa conversa. Muito bem, que bom estarmos de novo juntos, né? Eu estou voltando, passei o mês de janeiro de férias, viajei parte dele, e antes disso teve Natal, Réveillon. É curioso, assim, voltar para esse universo virtual de lives que ao mesmo tempo prazeroso e ao mesmo tempo um desafio, assim, voltar para isso. Mas estamos aqui, né? Quando a gente fez a última com um amigo nosso, o Matheus, lembrando um pouco que a gente falou na divulgação, né? Falando sobre traumas, e aí o Tônio trouxe essa ideia dos partos necessários. Lembra disso, Tônio? Sim, lembro. Pô, na hora eu falei isso aí, a gente falou bastante lá na live sobre a sua colocação, mas eu fiquei na cabeça assim, caramba, esse é um tema que merece ser aprofundado com o dono da ideia, que foi você, né? E aí, a tua experiência de clínica junto a adolescentes, juntando a experiência minha e do Marco com filhos adolescentes, então a gente tem experiências bem complementares dessa relação pais e filhos num momento tão desafiador, né? Onde você tem aí guerra na Europa, você tem fim de um tipo de mercado de trabalho tradicional para algo novo que está chegando aí, muito permeado pelas redes sociais, pela internet, através da qual a gente se fala, mas também através da qual, a gente vai falar disso aqui, né? Os adolescentes muitas vezes usam para se distanciar um pouco da realidade. E aí, a minha ideia da gente conversar aqui é, principalmente eu, nesse lugar de pai de um filho de 18 anos, e ao mesmo tempo também compartilhando a minha experiência em escolas públicas do Rio, lidando com turmas de adolescentes, sempre me coloco num lugar de aprendiz, de estar aqui dividindo um pouco das minhas observações, das minhas ansiedades, dos meus desafios. Então, bora para jogo, passar para o Tônio aqui, que é o especialista aqui no tema. Tônio, seja bem-vindo, querido. É uma imensa felicidade. Enfim, estou adolescentemente presente aqui agora, né, nesse encontro, fico muito feliz. Eu já vi que você tem, eu acho, um trombone no teu lado esquerdo, lá em cima, eu já fiquei curioso. É verdade, aqui a gente não é para tocar, já toquei muito ele, mas esse ano estou meio parado, lembrando dele, é verdade. Será um prazer ver você tocar o trombone alguma vez, viu? Tá certo. Tem que vir aqui no Rio mais vezes para a gente. Eu até devo ir agora no dia 20, devo estar por aí, mas eu te aviso ainda. Bacana. Devo ir ao Rio, sim.
ter um encontro da minha turma. Bom, eu sou psicólogo, psicoterapeuta aqui em Curitiba, tenho uma experiência de alguns anos lidando com pacientes e adolescentes, né? Tive a minha formação também em constelação junto com o Rinaldo, foi onde nos conhecemos, durante alguns anos convivemos lá em São Paulo, quando nos encontramos aí no Rio de Janeiro também. O Marco, tive a grata felicidade de encontrar lá em Sintra, encontrar em Portugal, apresentado pela Daniela Miliari, nossa amiga em comum também. Enfim, então é sempre uma alegria muito grande e um tema que eu gosto bastante, né? E quando a gente falou sobre adolescências e partos necessários, eu pensei em algo que me chama bastante atenção, que é exatamente o inverso disso. Quando a gente fala sobre adolescência e partos necessários, eu pensei em pais adolescentes, partos impossíveis, né? Enquanto os pais não conseguem atingir uma certa maturidade, é muito difícil que os filhos se vão também, né? Então os filhos ficam num lugar muito presos ao companheirismo do pai, essa relação com o pai, e não conseguem ir para a vida porque se sentem também muito presos. Então a gente vai olhar assim, o problema é só no filho adolescente, a gente sabe que não, né? Isso vem de uma formação. E uma outra questão importante a gente entender é que quando a gente fala adolescência, parece assim, o ser humano em adolescência. Não, a adolescência é um conceito cultural, que tem lá seus 60 e poucos anos, né? Não existia adolescente antes da guerra, da Segunda Guerra. Ninguém falava em adolescência, como ninguém falava em criança antes da Idade Média, né? Então, esse é um conceito construído também, né? E, curiosamente, eu posso seguir assim? Já fazendo essa introdução, tem um livro do Contaro Calhares, um livro fino, editado pela Folha de São Paulo, chamado Adolescência, que vale muito a pena os pais lerem, né? Sobre essa ideia de adolescência, e ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Uma das coisas que ele coloca no livro é assim, mas por que os filhos adolescentes têm essa rebeldia, né? Ele diz assim, será que não podemos pensar na possibilidade de que os filhos vivem o desejo dos pais de terem uma rebeldia daquilo que eles não puderam fazer, né? Ou seja, será que os filhos não estão literalmente enredados, né? Estão uma forma de pensar, estão no destino dos pais, ou o desejo dos pais, em especial também, de chegarem em algum lugar. Logicamente, isso acaba virando, e o feitiço vira contra o feiticeiro, mas isso é uma pergunta importante, né? Será que meu filho, ele é assim somente por assim, ou porque dentro de mim tem algo que fala assim, puxa vida, eu queria ser esse rebelde, eu queria fazer todas essas coisas e não pude fazer, eu fui um adolescente tão certinho e tão correto, isso pensando já desde a época da guerra, né? Na construção dos pais que tiveram que, enfim, se enquadrar em tantas coisas complexas e difíceis. Então, a gente vive agora um período pós-pandêmico, e a gente vai ler um pouco essa questão. Essa pandemia também foi um período de guerra, de ameaça, né? E esses filhos ficaram presos, comprimidos com os pais dentro de casa e tal também, né? O quanto que essa dinâmica, isso para a gente pensar, quanto essa dinâmica de pais e filhos aí também tem a ver com esse desejo, pensando de um ponto de vista mais psicanalítico, né, o desejo dos pais de fazerem algo e não conseguirem bancar e passarem para os filhos. Isso não é uma generalização, mas é algo para poder pensar. Então, acho que esses são alguns tópicos interessantes a gente poder pensar, né, nessa fala, né? A primeira ideia de adolescência é um conceito construído, e segundo, essa rebeldia, será, esse é meu filho, por que ele é assim? Será que isso não é um desejo meu também? Desejo, ou seja, aquilo que é pulsional em mim, que eu não tenho nenhum controle, mas que eu quero que isso aconteça? Então é algo a ser pensado. Eu recomendo esse livro do Contaro Calhares, você tem, enfim, tem em PDF aí, em acesso fácil na internet, vale a pena a gente ler, né? E a ideia do conceito construído aí também, né? Muito bom. E aí, Marco, pega a bola? Se quiser, eu pego. Como você prefere. Peço desculpa, o meu microfone estava desligado. Mas sim, avança, Rinaldo. Tá. Eu logo pego de seguida, sem problema. Beleza. Então, eu nesse lugar de pai, né, fico tentando
juntar na prática, porque, de fato, o conceito da adolescência é um conceito cultural, construído. Mas, na prática, é muito diferente a relação de um pai que teve... eu diria que é um pai... É um tipo de pai, mas é um pai muito frequente hoje em dia. Um pai e uma mãe, né? Estou falando de um pai e uma mãe que provavelmente tiveram seus pais ausentes em alguma medida, seja porque estavam trabalhando, seja porque o conflito entre eles impediu que um dos dois estivesse presente. O fato é que nós estamos falando de pais e mães que muitas vezes tiveram seus pais ausentes e quando têm um filho dizem, eu vou fazer diferente, eu vou ser muito presente, eu vou cuidar dele, eu vou ter menos filhos. Muitas vezes eu escolho ser pai mais velho, mãe mais velha, e vou fazer tudo aquilo que eu gostaria que tivessem feito comigo, né? Isso, quando a criança é pequena, é muito saudável, e claro, e é impressionante como a gente vê na rua, às vezes, ali, um pai, uma mãe, ou um deles com a sua criança, como eles estão totalmente alegres, felizes e completos com aquela criança, levando ele no parquinho, ensinando a soltar uma pipa, a andar de bicicleta, e eu vejo que isso é um grande ganho dessa geração de crianças, né? E eu vejo que essa questão geracional ela vai a serviço da vida aperfeiçoando mesmo. O que acontece, às vezes, é que quando a gente... Eu também estou falando desse tipo de pai, né? Quando a gente começa... E aí, muitas vezes, essas crianças, elas ocupam também um vazio interno desse pai ou dessa mãe, né? Às vezes, uma solidão. E quando a criança vai ficando maiorzinha, e ela vai virando uma adolescente ou um adolescente, e aí ela já começa a buscar uma identidade dela que não está necessariamente nessa relação com o pai e com a mãe, muito pelo contrário, ela está no... E aí o conceito de adolescência, né, Tony, eu estou falando de ter essa ideia cultural, mas eu estou falando dessa coisa bem pragmática mesmo, aquela criança que vai chegando ali numa certa idade, e claramente ela já começa a ter um tipo de rebeldia, de que é muito saudável, inclusive, né, de se buscar uma identidade, de se separar daqueles valores do papai e da mamãe, ela busca se aproximar de outros adolescentes e vai se afastando daquele pai e daquela mãe, e isso gera para esse pai e para essa mãe um vazio, muitas vezes, muito dolorido, né? E quando eu falo do parto necessário do ponto de vista dos pais, quando você lançou essa ideia lá na outra live, né? Estamos falando de trauma, às vezes um trauma que um pai ou uma mãe teve de que o seu pai foi ausente, e aí joga isso e projeta isso para o seu filho, né? Quando você vê o seu filho adolescente ou a sua filha adolescente se afastando daquele lugar de que, poxa, vamos para a praça dar uma volta, vamos para a praia. Não, que praia, pai? Vou para os meus amigos, eu vou ficar no videogame aqui, eu vou ficar com a minha turma, né? Eu quero aqui levantar para essa nossa discussão essa ideia de que esse é um parto necessário para os pais. É uma despedida, em primeiro lugar, e isso demanda um luto interno desse pai e dessa mãe, que durante muito tempo se dedicaram totalmente para aquela criança, ou em grande medida para aquela criança, e que tem que lidar com essa tristeza e essa despedida daquela criança, que agora é adolescente, e que não quer mais ocupar esse lugar, né, de amigo do pai, de amigo da mãe. Além disso, e aí quando ele é adolescente, nesse sentido bem da idade, ele também passa a fazer coisas que claramente são contra a regra vigente. A regra vigente da casa, a regra vigente da escola, né? E ali passa a se fazer necessário uma presença muito firme, em algum sentido, do pai e da mãe, no sentido de dizer que não, isso aqui não pode ser assim. Então, além de um luto em relação àquele filho que agora já não é mais aquela criança que me preenche, tem uma luta real de você estabelecer regras, direitos e deveres, mas mais do que estabelecer, de você fazer valer essas regras, porque quando você faz isso valer,
a tendência é que os adolescentes eles partam para o confronto, né? E aí, muitas das vezes, é difícil para os pais e para as mães sustentarem esse confronto. É mais fácil, não, então tá bom, fica mais com o celular, dorme com o celular, vai tomar banho com o celular, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que esse parto necessário é um grande desafio para os pais. De verdade, é uma bola que eu levanto aqui, e que, pelo menos para os pais saudáveis, isso que eu estou chamando de saudável, eles que conseguem entender que, na verdade, a rebeldia dos seus filhos em relação às regras, no fundo, eles estão pedindo esse limite, estão pedindo um contorno, e é melhor que esse contorno seja dado em casa pelos pais do que, muitas vezes, fora. E o importante aqui, também, do ponto de vista geracional, é a gente lembrar que, no passado, esses limites eles eram dados, talvez, de uma maneira muito autoritária. E muitos dos pais de adolescentes hoje foram rebeldes contra isso. Então, hoje em dia, eles têm um discurso que é muito saudável, de que não temos que dialogar e tal, mas muitas vezes, em algum momento, o diálogo é importante, mas muitas vezes também tem que se fazer uma firmeza de que, dentro de determinados contextos, a partir de um determinado diálogo, de uma acolhida amorosa, tem que ter regras que não necessariamente sejam pactuadas, sejam definidas pelos pais, pelo pai, pela mãe, por aqueles que estão dentro de casa. Esse, a meu ver, é um parto necessário e bem dolorido da parte dos pais. Passa a bola. Então, Tónio e Rinaldo, agora ia te chamar Tónio. Rinaldo, muito bom essa colocação que tu fizeste, e a do Tónio, claro, é o nosso ilustre convidado. E enquanto vos ouvia, eu pensava nos meus filhos. É inevitável, não é? Eu tenho uma filha que já saiu, está um pouco, já vai fazer 23 anos este ano, ou seja, já passou por essa fase, embora às vezes ainda se note, porque ela vive connosco, e estuda e trabalha, mas temos dois um pouco mais jovens, um de 15 e outro que vai fazer 14, agora em maio, 14 anos, que estão precisamente nesse ponto, não é? E uma das questões interessantes que às vezes com que nos deparamos no convívio normal, natural do dia-a-dia, é precisamente essa medição de força, medir as forças, não é? Vamos ver até onde é que conseguimos chegar para atingir o nosso objetivo. Só que eles dão com um pai que é muito chato, um pai que insiste muito, de uma forma amorosa em geral, mas sempre conversando com eles e procurando entender o ponto de vista deles. E claro, há momentos em que é preciso tomar uma decisão, como se costuma dizer, é um termo que vocês também conhecem, quando começamos a navegar muito na maionese e já não saímos do mesmo lugar, é preciso alguém tomar a decisão, não é? Às vezes toma a decisão a mãe, às vezes toma a decisão o pai. É importante para nós, enquanto casal, que a outra parte esteja em sintonia. E uma das, como é que eu ia dizer, das estratégias que utilizamos em geral é nunca discutimos ou nunca abordamos um tema em que estejamos em desacordo. Nunca é uma palavra, não é a melhor palavra, não é? Mas com muita frequência não abordamos um tema em que estejamos em desacordo na frente deles. Porquê? Porque isso os empodera, não é? Para que essa rebeldia se torne mais, para que esse confronto se torne mais intenso, não é? Porque, naturalmente, nós já passamos por isso e sabemos que quando algo assim acontece e as figuras de autoridade, vamos dizer assim, entre aspas, dentro de casa não estão de acordo, é mais fácil eles levarem a conversa para a área que gostam mais, ou para o objetivo que têm, ou para o desejo que têm. Mas é muito interessante quando a mãe diz algo e eles se viram para mim, eu dizer assim, a vossa mãe já falou, agora vão fazer o que a mãe falou. Ou seja, não encontram apoio da minha parte, de certa forma, ainda que eu possa não estar totalmente de acordo com aquilo que a mãe falou, vou conversar com ela noutra ocasião e chegamos a algum acordo, a algum consenso, e se houver necessidade de dizer algo diferente, será a mãe a fazê-lo e vice-versa quando se passa comigo, não é?
quando é o mesmo. Para nós tem sido muito importante manter utilizar estas estratégias. Estas estratégias não, vamos dizer assim, não foram necessariamente aprendidas nestes cursos que nós fizemos, mas são estratégias que têm muito deste, como é que eu ia dizer, deste centramento, de estar centrado, de estarmos bem connosco próprios, de não termos necessidade de, por alguma necessidade nossa, projetar alguma das nossas dores nos nossos filhos, que isso também acontece, não é? E por vezes a relação transforma-se numa relação de iguais, quando na verdade ela não é uma relação de iguais, não é? Nós temos uma certa precedência neste processo, neste sentido, mas acaba por ser muito útil utilizarmos estas estratégias e apercebemos de que a partir do momento em que começamos a utilizá-las de uma forma mais consistente, vamos dizer assim, mais coerente, o nosso convívio familiar, sobretudo nesta fase etária em que eles estão, tornou-se bastante mais suave, mais suave, sim, é a palavra certa, menos conflituoso e com uma capacidade de também eles compreenderem que podem ter um ponto de vista, os pais podem ter um ponto de vista diferente, podemos falar sobre isso, mas no fim há que por vezes tomar uma decisão, que vos dou um exemplo antes de passar agora a bola ao Tony. O fim de semana que passou, um dos nossos filhos tinha uma atividade que decorre há vários anos e que tem um certo tempo para que se conclua. Então ele está numa fase, também fruto desta rebeldia da adolescência, que não quer continuar com essa atividade e manifestou essa vontade de não continuar, conversou com o pai, conversou com a mãe. Nós fizemos-lhe ver que era melhor ele continuar com essa atividade nesta fase, enquanto é jovem, mas nós sabemos que quando o mindset é o outro, não é fácil entrar, não é? Porque continuando com esta atividade e terminando-a no tempo previsto mais tarde, daqui a alguns anos, já não precisa de pensar mais nisso. E quando chegou o momento de tomar a decisão do pai foi: ok, filho, a minha decisão vai ser que tu continuas com a atividade e vais concluí-la no tempo que está previsto. E eu esperava alguma oposição, mas na verdade a tomada de decisão foi o mais importante para ele. Como ele estava com dúvidas e eu tomei essa decisão por ele nesta fase, esse momento foi importante para ele tomar a iniciativa de pegar no que estava a fazer e portanto, deslocar-se para onde tinha que ir e concluir e dar seguimento a essa atividade. É óbvio que nesta fase da vida deste meu filho, a situação passa-se assim. Daqui a algum tempo, é importante que eu também o ajude a tomar as suas próprias decisões e a aceitar a responsabilidade e a consequência delas. Neste momento, o processo ou a forma que encontramos para passar ao próximo passo, não é? Como dizia o nosso mestre Bert Hellinger, damos o próximo passo e esperamos pelo que surja. Neste momento foi importante que eu tivesse esta iniciativa para, de alguma maneira, dar seguimento àquilo que era o problema daquele momento. Há uma palavra que agora não me ocorre, mas a casuística daquele momento. Vou passar a palavra ao meu amigo Tónio para ele dar seguimento a esta bola. A ver se marca golo. Tá bom. Marco, eu estava vendo aqui, tem um comentário da Graziella. Não sei se vocês viram ali. A Graziella é uma queridíssima amiga minha aqui, mora aqui perto de Curitiba, uma pessoa que tem uma relação muito próxima, né? E ela colocou isso. Acho importante diferenciar a ausência física da emocional, né? Ainda mais hoje em dia em que os meios de comunicação tornam a presença mais constante, mas tudo isso depende do esforço que os pais estão dispostos a fazer. Quando a gente fala sobre esse esforço, né, e sobre esse lugar, acho que a gente precisa entender uma sequência de coisas para poder entender onde chega esse adolescente, porque ele não surge do nada. Puf, a hora eu sou adolescente, mas tem uma história, né? E essa história de relação de casa tem um caminho,
né, um pouco diferente para os meninos e das meninas, mas ela tem um caminho, né? E tem, enfim, um caminho inicial que é da mãe para o pai e do pai para a vida ou de volta para a mãe, conforme o Hemingway fala na relação com as meninas. Mas é muito importante isso na nossa sociedade latina, e aqui, eu não sei como é isso em Portugal, Marco, mas aqui existe algo bem importante, porque assim, esses adolescentes, eles vão se moldarem dentro de todo esse turbilhão, muito nessa relação de transição da mãe para o pai, né? Quem é o pai? O pai é somente aquele que a mãe apresentou ao filho ou à filha. Tá? O pai não existe além desta apresentação. Se a mãe diz, o pai pode ser um cara incrível, super próximo, super... Mas se a mãe diz para o filho, e seu pai não é gente boa, eu vou proteger você dele, eu vou fazer vou tomar outro cuidado comigo, é muito mais seguro, né? Essa turma nunca vai para a vida. Né? E é um segundo ponto, e quando vai, né? E perante essa autoridade do nome do pai, exatamente nesta relação, e aí é sempre um receio, porque é um receio de proteger, né? Tem uma tendência, né, dos pais a proteger os filhos de não sofrimento, mas se os filhos não sofrerem e não sofrerem as consequências dos seus atos, eles não vão crescer. Então, os pais, e o pai em especial, precisa se colocar como antepara para que a criança ela está indo nessa direção, que para que ela possa crescer, ela precisa se debater com alguma coisa, com uma antepara física sólida, estruturada dessa relação de casal, né? E essa é uma presença tanto física quanto emocional, quando coloca a Graziella, importante. Eles precisam desse espaço para poderem crescer. Eles precisam dessa antepara, só que essa antepara vai sofrer por conta disso. Literalmente para quê? Para seguirem para a vida, para poderem ir embora. Então, tem uma cena, tinha uma amiga já falecida aqui em Curitiba, Vilma Chiara, uma antropóloga incrível, ela trabalhou muitos anos com os índios Craô, lá no Maranhão, no Piauí, não tenho certeza exatamente aonde, e os índios Craô as tribos Craô são consideradas das relações internas mais maduras, né? E aí tem uma coisa muito interessante, né? Ela conta, eu vou contar rapidamente, eu adoro contar histórias, se eu me alongar demais, vocês, por favor, me interrompam aqui, eu gosto de contar história. Ela conta uma cena bem interessante, né, para saber como é que essa tribo se organiza. Certo dia de manhã, certo dia à noite, aliás, todos os índios homens dessa tribo, e eles são considerados extremamente evoluídos nas relações interpessoais, todos os índios homens, somente os índios homens, se encontraram para decidir o que iam fazer no dia seguinte. Né? No dia eles decidiram, e é interessante que eles não têm um chefe, tem só alguém que é um facilitador de comunicação. Terminado aquilo, todo mundo igual, eles não têm uma relação de chefia, só alguém que facilita um pouco mais a comunicação. Decidiram que eles iam caçar, iam sair cedo para caçar. A Vilma foi dormir nesse dia, toda a tribo foi informada, as mulheres que ficaram nas suas ocas foram informadas e tal, e eles saíram. Daí, quando a Vilma acorda pela manhã, ela encontra 2 índios na tribo que não foram caçar. Veja o grau de maturidade dessa relação. E ela achou muito estranho, mas ela disse, mas vocês não tinham decidido que iam sair para caçar? Eles disseram, sim, eles decidiram, mas nós decidimos ficar. Na nossa cabeça, parece assim, mas existe um combinado dessa tribo que todos iam sair para caçar. Por que vocês não vão? Ela falou, porque nós tínhamos coisas mais importantes a fazer. E aí tinham que cuidar com coisas internas dentro da tribo. E eles nem comunicaram aqueles que foram. Eles não comunicaram aqueles que foram. Aqueles que foram, seguiram. E esses que ficaram na extrema confiança, e isso é uma relação interessante, madura, essa confiança que se esses 2 ficaram, porque eles decidiram ter coisas muito importantes a ficar. Né? Mas eu quero, então, primeiro mostrar o nível de relação dessas pessoas dentro dessa tribo.
o menino homem, quando chega numa certa idade, por exemplo, e isso é uma questão bem importante, ele vai para a famosa, vai sair e só vai voltar depois que você caçar o bicho e só volte para cá. E quando ele sai para caçar, isso tem uma função paterna importante nesse momento. É o pai que fala, né? E o pai diz para ele, e não é por falta de amor, só volte depois que você conseguir, né? É uma atitude imensamente amorosa com relação a esse filho. Não significa que ele sabe que o filho pode morrer aqui, algumas coisas podem acontecer, mas isso vai ser a única forma dele poder crescer. Ele vai precisar dar conta e pisar nos espinhos e dar conta disso, né? Então, o pai dentro está muito mexido com aquela decisão. Esse menino, quando volta, ele já não vai mais para a casa da mãe. Ele vai para a casa de uma outra família qualquer dentro dessa tribo e é cuidado, e tem outras relações também. Então, e uma coisa interessante também, um pouco antes, no mesmo dia que a tribo decidiu sair para caçar, durante o dia, na parte da tarde, percebeu que todos os índios estavam dentro das suas ocas, ninguém estava no meio fazendo qualquer outra atividade. O que os índios, os homens, estavam fazendo naquele momento? Estavam se aconselhando com as suas mulheres, né? O que era melhor, e dali havia um conselho sobre o que podia se fazer. Então, uma relação harmônica entre a mulher e o homem, ela vai definir muito o que vai acontecer nessa sequência dessa adolescência. Pode ter uma adolescência muito mais saudável, muito mais presente, mas logicamente está falando de uma tribo que foi estudada pela Universidade de Paris e tal, tem trabalhos fantásticos sobre ela, com esse grau de maturidade. Não é o que a gente observa de maneira geral, né? A gente vive uma sociedade machista, então que a presença masculina ainda é colocada em vista muitas vezes como ameaça, e isso precisa se proteger, e a gente, pela visão das constelações, a gente sabe que isso às vezes nada aconteceu tão próximo, mas as heranças transgeracionais imputam naquele lugar, né? Em especial na figura da mãe, que esse homem pode ser um perigo, tanto para a filha mulher como para a filha homem, e se constrói uma certa relação que não dão esse fluxo, né? Então, esse menino ou essa menina que precisa dessa antepara nesse momento, tem uma antepara que não foi autorizada, né? E essa autorização ele vai buscar com outros limites. Poxa, já que não vai ser aqui, eu vou transgredir e eu vou fazer coisas que eu não deveria, para ver se eu consigo encontrar, ver se a polícia me faz esse deparo, se brigas eu tenho em outros lugares, se em outros lugares muito mais perigosos e mais questionáveis isso possa acontecer. Então, essa presença, enfim, até que a Graziela coloca de ausência física ou emocional, também depende muito dessa pré-relação, né? Da relação que vem antes dessa construção desse lugar aí também. Então, é algo bastante complexo, é cultural, né? Ou seja, existe uma mudança muito grande de cultura que vai fazer com que isso possa acontecer dessa maneira mais fluida. Em alguns lugares do mundo a gente encontra essas relações mais fluidas e essa relação de respeito. Quando o Marco falou agora há pouco ali sobre, enfim, a mãe disse, e eu apoio, isso é incrível. Tá? Mesmo não concordando nesse momento aqui está essa força. Essa força dessa relação, mesmo não concordando, depois a gente conversa, ela promove essa antepara que vão permitir os filhos crescerem, né? E não necessariamente sempre vai ter que ser um grande conflito, né? Então, nem toda adolescência precisa ser um grande sofrimento, ela até não era tanto tempo atrás, né? Nem tempo essa adolescência era esse grande conflito, nem havia esse conceito de adolescência, mas esses filhos que passam a querer um desejo de liberdade, né? De uma maneira muito, muito peculiar, e se constituírem como sujeitos outros, diferentes desses pais, honrando toda essa, enfim, né, todos esses antepassados, todo mundo que vem, mas se construindo com outros totalmente diferentes, e não mais a expectativa dos pais de ser essa pessoa de sucesso, de ser isso e ser aquilo. E isso eu trabalho muito com meus pacientes adolescentes aí também. Que a Graziela colocou, a disputa de poder entre o casal mostra os filhos a fragilidade de cada um, isso, que cada um, que é o que
o adolescente vai usar para conseguir o que quer. Exatamente, essa fragilidade. Então, esta relação muito difícil. Agora, imagina como é com pais separados, né? Em que existe essa competição. Então, existe algo mais complexo. Mas eu acho que eu já falei demais aqui. Passo a bola aí para o Rinaldo. Rinaldo, fica à vontade aí. Obrigado, Graziela. Que bom participação aí da Graziela. Poxa, eu acho que vou pegar de novo esse tema, né, dos partos necessários, né? Mas o Tony estava falando dessa antepara. Eu acho que essa coisa da gente estabelecer os limites e ser firme nesses limites, né? E mesmo separados, pais separados, conseguirem, como o Marco falou, ter as suas disputas à parte, entendendo que a educação do filho tem que ser unido, né? Que é a luta, né? Os pais estarem dispostos aí para isso que eu estou chamando da luta. Mas o Marco falou de uma coisa, né? De que a gente também tem que tomar o cuidado, enquanto pais, de não levar a ferro e fogo essa nossa ordem de precedência, né? Porque, de fato, a gente tem as regras e a gente tem a autoridade. Se a gente quiser exercer, a gente vai dar a decisão final. Mas uma das coisas que eu também aprendo muito nesse lugar de pai é que, às vezes, a gente, enquanto pai, ganha quando perde. Está tendo lá um embate, está tendo lá uma situação, eu tenho o meu ponto de vista, eu já falei, ele falou, já falei, ele falou. E lá pelas tantas, mesmo eu achando, na minha convicção, de que o melhor para ele é isso, eu falo assim, eu acho que é isso, mas quer saber? Você faz o que você acha melhor. Arca com as consequências e vamos torcer para dar certo, né? Nesse sentido aí, eu acho que é um outro tipo de luto da parte dos pais e também um outro tipo de parto e despedida da parte dos pais. É uma despedida em relação àquela projeção que nós temos para os nossos filhos. Eu quero que ele faça isso porque eu acho que isso vai ser importante, porque naquilo que eu imagino é o que vai ser o melhor para ele. Todos nós pais temos projeções e é legítimo que a gente as tenha. Mas eu acho que também é importante a gente, em alguns momentos, a gente poder perceber que mesmo a gente deixando claro que a gente teria o poder de dar a resolução desse conflito, mesmo a gente constatando que os dois lados têm posições distintas, a gente perde nesse sentido de a minha posição não prevalece. E a sua posição vai prevalecer. Eu acho que isso tem a ver um pouco com a gente também abrir mão de saber que os filhos eles têm que aprender por conta própria. Né? E aí a gente é um outro luto. Né? É um luto que é difícil para um pai entender, ou para uma mãe entender que naquele momento a melhor maneira da coisa se desenrolar, até porque né, se não tem risco a vida, enfim, claro que isso existe dentro de contornos, isso é muito difícil, especialmente para pais que são muito preocupados com o futuro de seus filhos. Então, eu acho que aí também tem mais um parto que eu considero necessário do lado dos pais. É o lado de perder aquele amor daquela criança que faz tudo que eu quero e meu companheiro de todas as horas, mas também aquela criança que agora precisa de ir para a vida. E às vezes eu sou anteparo, mas às vezes eu retiro o anteparo e falo, olha, você arca com as consequências e vai. E a gente vai ver junto o que vai acontecer. Agora, eu acho que também, eu adorei essa ideia dos partos necessários, eu acho que tem um parto necessário que eu queria falar aqui, do outro lado, do lado dos adolescentes. Né? E aí, volto a dizer, estou falando daqueles adolescentes que foram super protegidos, a gente tem uma expressão em alguns pais aqui, que é pais helicópteros, mãe helicóptero, é aquela figura que né, colocou a vida inteira e todos os seus vazios existenciais voltados para aquela criança, e aí vira adolescente, e aí aquela criança recebeu tudo, recebeu até demais, muitas vezes.
Você vê poucos limites quando criança, às vezes é um filho único, às vezes mais do que um filho, mas receberam muito. Né? E aí, quando eles chegam na adolescência, esses jovens, eles querem ter todos os direitos da criança, mas não querem deveres nenhum. Então, eu acho que esse também é um parto necessário para o adolescente. Ele entender que, a partir de um certo momento, ele não é mais criança. E ele realmente, né, por mais que seja, estamos falando aí, e aí aqui no Brasil tem o termo da angústia do amadurecimento. Não é à toa que a gente vê hoje adolescentes com 18, 28, 38, 48 anos na casa dos pais. Não querem sair. Eles têm os direitos todos. E os pais acham que aquilo é normal, porque, poxa, meu filho, é difícil, o mercado de trabalho. Então, eu acho que essa ideia, eu acho que é importante que os pais tenham noção dos partos que eles precisam de fazer, das despedidas que eles têm que viver, dos lutos que eles têm que viver. Mas eu acho que é muito importante que a gente, enquanto pai, também tenha a exata noção de que os filhos precisam viver esse parto, e esse parto é dolorido. Esse parto não se dará com muita conversa. Esse parto se dará, muitas vezes, aí sim, concordo com o Tony, com a antepara do pai índio que fala, olha só, você não quer estudar agora, mas também já está na hora de trabalhar, então, né? tem que ir para a vida, e às vezes isso é duro, e o adolescente, muitas vezes, ele vai reagir, mas, mais uma vez, amorosamente, é importante a gente, enquanto pai, mais do que através de fala, através de ações, a gente ajudá-los a viver esse luto deles, porque essa é a geração Z, né? A geração de nativos digitais, já nasceram com a internet, é uma geração que tem esses prazeres, eu me lembro do Tony falando no TikTok, o Instagram, né? Quase que uma masturbação virtual, né? O tempo inteiro tendo prazeres curtos e rápidos, e que, de alguma forma, vão dando aquelas doses de dopamina, de prazer, e sem contar os Netflix da vida. Quer dizer, hoje é uma geração que tem ali na palma da mão. Uma geração não, nós também temos, né? Um universo de prazeres disponíveis, e aí o importante da gente é ajudá-los a seguirem para a vida com toda a dor de um parto, né? Porque a dor que um adolescente viver de abrir mão do seu lugar de uma criança que recebeu também muito, não é um processo fácil para os adolescentes, e a gente tem que ir nesse lugar de pai, no lugar de professor, no lugar de educador, no lugar da escola, a gente estabelecer com muita firmeza os limites, abrir o diálogo, mas em algum momento dizer que existem regras e as consequências dos descumprimentos têm que ser cumpridas. E esse é um outro parto que os adolescentes, nossos filhos, né, os adolescentes que a gente atende, eles têm que viver essa dor e esse luto. Passo para o meu amigo Marco. Eu lembrei-me, Rinaldo, agora, depois de te ouvir e de ouvir o Tónio novamente, do temperamento, do efeito que o temperamento masculino, que o temperamento feminino, e do equilíbrio entre os dois, não é? O temperamento masculino, vamos dizer, no sentido tradicional, representado pelo pai, e o temperamento feminino representado pela mãe, e do equilíbrio que é necessário existir entre os dois, precisamente para ajudar os filhos de alguma forma, para evitar que eles continuem a ser adolescentes aos 48 anos, não é? Mas, e tendo em conta a realidade atual em que nós vivemos, por vezes isso acontece, e sabemos que acontece, mas o equilíbrio entre estes dois temperamentos, precisamente para ajudá-los a ir para a vida, e recordei-me um pouco daquela ideia de que é necessário, em alguns momentos, e isso também é um desafio para os pais e para os filhos, claro, em alguns momentos causar algumas frustrações.
esses partos que provêm, esses partos que são necessários e que provêm dessas frustrações. E essas frustrações muitas vezes são precisamente aquilo que tu referiste, que o Tónio referiu, não é? De alguma maneira darmos o exemplo, sermos, porque tudo é educação, não é? Tudo é educação, a educação não é somente aquela que se tem na escola, tudo é educação, e dentro daquilo que é o universo familiar, quer os pais vivam juntos, quer estejam separados, há muitas habilidades de vida, agora não me recordo em português, mas são as life skills, habilidades para a vida, não é? Que se aprendem, não dentro do contexto académico ou escolar, mas se aprendem neste contexto familiar. E esse equilíbrio entre o temperamento masculino e feminino e encontrar os momentos, os melhores momentos para provocar essas frustrações, esses nãos, não é? Que são necessários dizer em alguns momentos, esse tirar a antepara, não é? Dar espaço para que o adolescente, quer seja um adolescente com 15, com 25 ou 35 ou 45, né, possa dar as suas quedas e levantar-se sozinho e seguir para a vida. É interessante observar a realidade que eu tenho aqui, que acaba por ser a mais próxima, mas também outras realidades com que me cruzo, das pessoas que às vezes vêm para consulta ou para algum trabalho do workshop que seja feito. E é interessante observar estas dinâmicas e como elas são comuns. Não somos ilhas, estas dinâmicas são comuns em muitas famílias, sobretudo na era digital, como o Rinaldo falou, e se não houver também algum tipo de limite na utilização dessas ferramentas digitais, dessas plataformas, corremos alguns riscos. Há riscos que hoje em dia nós vamos sabendo desses jogos que se espalham pelas plataformas e que por vezes conduzem os jovens e os jovens adolescentes a participar com risco para a sua própria vida, não é? E então colocar limite nesses campos também é um desafio para os pais, mas é fundamental que isso aconteça. É fundamental que isso aconteça, não para ser não para entrar na imagem do pai helicóptero ou da mãe helicóptero, mas sobretudo nos casos em que o risco é elevado, né? E aí o desafio acaba por ser encontrar esse ponto em que eu identifico o que é que pode ser um risco ou o que é que pode ser um risco sério e o que é uma situação ou são situações em que eu posso dar espaço para eles caírem e se levantarem sozinhos. E eu recordo-me de uma situação que se passou há uns anos muito, muito, muito ilustrativa no fundo destas colocações que estamos a ter, que fomos dar um passeio a um parque urbano aqui perto e os meus filhos viram os amigos assim à distância, eles estavam a jogar futebol lá no meio, portanto organizaram um jogo entre eles, não é? Ali na relva, e eles pediram para ir jogar, foram jogar, e eu e a mãe e algumas outras pessoas que estavam ali, amigos também que se juntaram, em família, acho que era um domingo, ficamos a conversar, e à distância eu vi um dos nossos filhos a correr num lance do jogo, corria muito, e tropeçou, deu 3 ou 4 cambalhotas e ficou caído no chão. Reação imediata da mãe. Ai, o meu filho! Levantou-se, já ia lá a correr. Eu observei com atenção o que se passou, fiquei com a sensação que ele se magoou, mas não era nada de grave. E, assim, de uma forma subtil, pedi à mãe, não, espera um pouco, vamos observar. Ele ficou deitado no chão, começou a sentir o corpo, as pernas, os braços e tal, fez assim uma cara feia, porque sentiu dor, não é? Mas estava deitado, sentou-se, sentiu que estava tudo bem, levantou-se, começou a caminhar, começou a correr e continuou a jogar. Então, foi muito engraçada esta situação e a forma como a vivemos, porque é muito ilustrativa deste temperamento feminino que é muito protetor e de um temperamento masculino que é um pouco mais de dar espaço e observar e permitir. Este equilíbrio, é claro que o temperamento masculino não é exclusivo do género masculino, e o temperamento feminino também não é exclusivo do género feminino. Ou seja, todos nós temos ambos,
simplesmente, por vezes é mais forte ou mais visível de uma determinada forma, e outras vezes é mais forte e mais presente de outra forma. Este equilíbrio e esta forma de encontrar um meio termo, de perceber onde é que podemos intervir e onde é que podemos dar espaço, não se aprende na escola, não é? Não se aprende na universidade, não se aprende nestes lugares, aprende-se muitas vezes por tentativa e erro. Não é? Os nossos pais passaram pelo mesmo connosco, num contexto diferente, numa época diferente, numa realidade muito diferente, que não tinha as tecnologias que existem hoje, e no fundo, não sei como é que foi a vossa adolescência, mas eu passei uma adolescência muito fora de casa, muito a jogar à bola, muito a brincar com os amigos, com muitas quedas, muitos joelhos esfolados, não é? E isto acaba por ser bastante diferente da realidade que eles têm hoje. E eu confesso que, por vezes, sinto é um desafio para mim, por vezes, lidar com esta vida mais doméstica que eles hoje em dia vivem, porque, como comentava o Rinaldo e o Tónio, os prazeres imediatos estão ali muito à mão de semear e muito próximos por via desta vida digital que hoje existe, e por outro lado entender que é necessário também proporcionar-lhes um ambiente em que eles possam afastar-se deste mundo virtual e ter um contacto com o mundo real, esfolar o joelho, cair, às vezes partir um braço, partir uma perna. Não estou a dizer que tem que ser assim, não é? Mas faz parte da experiência, não é? E isso é importantíssimo precisamente para esse crescimento, para esse ir para a vida e para ter coragem para assumir os desafios e tomar a responsabilidade pelas escolhas que fazem e que nós também fizemos na nossa época e continuamos a fazer. Passo a bola para o meu amigo Tónio. A Graciela, a nossa querida espectadora, está aqui também com mais um comentário que eu aproveito e vou colocar o Tónio e o comentário que ela colocou. A parte física aceita com naturalidade, pela certeza de que o corpo da mulher já cumpriu o seu papel, pois tem um prazo pré-determinado. Já a parte emocional depende da definição do papel da mãe e pai que possuem. Eu vou colocar uma questão, e logicamente eu estou falando muito mais do lado do inconsciente, daquelas coisas que não são faladas, do que o que deveria ser. Mas a experiência do parto, ela é horrível para a criança. É terrível. É algo assustador, né? Você imagina que ela passa uma vida inteira, toda cuidada, mesmo que às vezes esse útero, enfim, sofra as emoções e todas as coisas que a criança pode receber de carga né? Mas ela passa uma vida inteira dentro de uma forma, né? Esse parto, o primeiro parto necessário, ele é muito dolorido, né? Quando se tem a ideia do primeiro momento, então não é uma coisa linda, incrível, fantástica, é uma coisa muito, muito dolorida, que pode ser mais, entre aspas, humanizada e tal, mas ela é horrível para o pai, enfim, para o pai, para a mãe e para a criança, né? Ela é uma experiência muito difícil, muito intensa, né? Então, esse primeiro parto que é necessário, ele fica muitas vezes guardado inconscientemente como ir para a vida sempre vai ser uma grande tragédia, né? Tomar conta do próprio peso, né? Imagina só como é que deve ser isso, se a gente, sem intelecto, sem a capacidade, simplesmente nosso corpo daqui a pouco sente algo que nunca sentiu antes, né? E tem luz que nunca sentiu temperatura que nunca sentiu antes. Esse primeiro parto, ele é assim. Um segundo e um terceiro parto da vida sempre são partos, né? Porque a gente segue, depois a gente vai, enfim, separar dos pais, vai conhecer outras pessoas, vai namorar, depois vai partir de volta. Sempre tem uma referência muito grande a esse primeiro e intenso parto, né? Então não é algo assim tão tranquilo e tão natural esse primeiro parto, né? Enfim, tem livros muito interessantes, né? O Stern, tem vários livros aí que descrevem muito sobre esse primeiro evento muito traumático, né?
que pode ser muito minimizado por conta do road, do suporte que isso acontece nessa relação, né? Mas é um lugar onde absolutamente um corpo sem defesa nenhuma é submetido a coisas hediondas. A gente tem essa marca dentro da gente, né? Um parto. Um primeiro parto é necessário, porque ele literalmente aquele espaço é um espaço para quem, como colocou a Graziella agora há pouco, um lugar onde não tem mais espaço, né? Ele vai precisar crescer, vai precisar dar conta de um segundo passo. Então, imagina isso está lá imprintado lá dentro do nosso cérebro, né, do nosso aparato psíquico, de uma maneira tão intensa. Então, sempre uma ameaça de que seguir para frente e tal, né? E isso é uma ameaça para todos. Também para um pai que até aquele momento tinha, vamos pensar na questão do primeiro filho, até um pouco tempo tinha aquela mulher para ele e tal, e também daqui a pouco ele perde espaço, porque essa mulher vai dar atenção. É sempre... a vida não é tão romântica assim, tão bonita, é dura, a vida é dura, né? Essa é uma questão da gente compreender, que a gente pode romantizar, achar tudo muito lindo, mas é duro, né? A vida é muito mais difícil do que fácil, né? É muito mais complexa do que fácil, e conseguir ensinar esses momentos fugazes. Eu tenho uma peça de teatro que eu escrevi que termina falando dos fugazes instantes de plenitude que dão sentido à vida, né? Esses momentos fugazes, falei, puxa vida, mas aqui agora, nesse momento, algo aconteceu, mesmo com essa dor. E esse é um aprendizado interessante dos pais dizendo, você pode aprender, não é só no prazer, né? Você pode aprender também, e às vezes vai ser por coisas mais doloridas mesmo. Isso não significa que você está com ameaça de vida. E talvez, e isso com os filhos adolescentes hoje em dia, essa é uma necessidade, talvez você possa entender que a morte não lhe seja a sua única saída, que você tenha saídas melhores e mais saudáveis, e que você possa escolher. Eu trabalho muito com adolescentes com tentativas de suicídio e tal, né? Que parece que vai ser, esse lugar vai ser um lugar tranquilo, porque eu vou voltar lá para aquele outro lugar tranquilo, e, né, a morte é sempre uma promessa elegante de um alívio que a gente não sabe como é. Então, esse é um primeiro ponto a ser pensado, né? Esse segundo parto era uma rendição, né? São os vários adolescentes contar com experiências familiares e comunitárias. Assim, essa questão de pertença também a um algo maior, eu acho que eu concordo com ela também, essa pertença com algo maior, né? Eu pertenço não só mais a essa família, mas eu tenho outras relações com outras pessoas. O trabalho, eu como haitiano, acredito que o trabalho é essencial, né? Eu trabalho e construo outras coisas, não mais só para isso. E essa capacidade de poder entender que eu vou me sentir muito mais pertencente, vou me sentir muito mais vivo, quanto mais eu consiga fazer por isso que está em volta, não mais só pela família, não mais só por mim, mas pela construção, né? Em alguns momentos eu trabalho com atores, né? Na produção de peças de teatro e tal. E tem um exercício que eles ficam com os braços esticados, mais ou menos uns 40, 45 minutos, segurando a pontinha um dos outros, né? Me chamam de torturador, haitiano e tudo, nazista. Eu já ouvi de tudo por conta disso, mas a sua única função, esqueça a sua dor, é sustentar a pessoa que está do seu lado, né? Sustenta a peça, sustenta essa energia que a gente precisa chegar ao lugar. Se você, pela sua dor, agora você vai sucumbir por conta dela, você vai perder e vai fazer que todo mundo à sua volta perca. A gente precisa construir alguma coisa junto. Agora, eu precisava fazer aqui quando você falou, eu não lembro se foi o Marco Reinaldo, mas quando falaram na questão da adolescência, eu fui oficial de marinha mercante, oficial de navegação durante muito tempo, já conversei bastante com o Rinaldo disso. E tem um episódio para mim que foi literalmente um parto. Isso vão fazer 40 anos, eu estava navegando num navio muito grande, um super petroleiro chamado Henrique Dias, né? Um navio, enfim, na época, um dos maiores do mundo e tal. E eu era piloto desse navio, com 21 aninhos de idade, né? Absolutamente inocente, e estava poucas horas depois que o navio entrou no mar Mediterrâneo, né? E tem serviço de meia-noite às 4 da manhã, e tirou serviço junto comigo o marinheiro Grimaldo, que era um baiano, um cara sensacional. E o tráfico naquele lugar era terrível. E eu estava com um navio que tinha
capacidade de manobra, um navio muito grande, com pouca capacidade de manobra, enfim, tinha lancha e barco cruzando para todo lado. Hoje em dia tem muito mais recursos, né, técnicos, na época não tinha e tal, e eu, enfim, acendia as luzes de navegação para informar os outros barcos que tinha capacidade, e era a gente chamando pelo rádio e xingando e brigando. De uma certa hora, que eu disse para o seu Grimaldo, eu vou chamar o comandante, eu não estou dando conta disso. Ele olhou na minha cara e falou assim: seu piloto, o senhor é um homem, um piloto ou não é? Há 40 anos atrás, eu ouvi esse parto necessário. Né? Aquilo me colocou, eu falei, opa, foi uma antepara suficiente para eu, 40 anos depois, fazer uma homenagem ao seu Grimaldo. Foi meu pai presente, meu pai era baiano, inclusive, também, o meu pai presente naquele momento, que me fez, enfim, manobrar para tudo que é lado. Eu falei, santo Deus, 4 horas depois, saindo de serviço, falei, agora eu acabei de me tornar um homem no meio do mar Mediterrâneo, aqui alguma coisa aconteceu. Mas isso eu fui entender muitos anos depois, em terapia e tal. Então eu queria fazer essas duas referências aí, Rinaldo. Muito bem, pois é. Histórias de marinheiro, né? Eu queria reforçar aqui o carinho pela Patrícia, minha prima, é uma professora super capacitada, utiliza, inclusive, técnicas de mindfulness na escola dela, lá com as crianças, trabalha a empatia, e é tudo isso que a gente está falando, né? E como é difícil, quando a gente está lidando com crianças e mais ainda com adolescentes, você estabelecer essa antepara que limita a utilização de algo maravilhoso, que é o celular. Que o futuro profissional deles todos passará por isso, mas que, como tudo na vida, em excesso se torna uma droga. Agora, quando um pai desliga a internet de casa, em um determinado horário, quando uma mãe pega o celular e guarda na gaveta durante um tempo, a gente sabe o que é. Aqui no Brasil, a gente tem a expressão tiro, porrada e bomba dentro de casa, por causa de uma decisão, muitas vezes, que parece, né, simples, mas é importante, né, estabelecer essas anteparas. O nosso tema do parto, né, foi um comentário quando estava falando, né, de que realmente, primeiro, a nossa live começou quando o Matheus trouxe isso. Estávamos falando de trauma, ele falou, olha, traumas, vamos começar do primeiro, né, do trauma do parto, que é um grande trauma, né. Aí eu aí como mediador de conflitos, né, eu tendo a trabalhar a ideia de que, na verdade, a gente cresce nos conflitos, não é nos bons momentos da vida, ainda que eles sejam a cenoura aonde a gente corre atrás. Mas a gente cresce mesmo num relacionamento com o filho, por exemplo, no conflito, na hora que a gente consegue, né, lidar com aquele conflito, seja dizendo sim, seja dizendo não, seja colocando antepara, seja abrindo mão de que que a posição dele prevaleça, né? Quando isso contribui para o aprofundamento da relação entre uma mãe e um adolescente, entre um pai e um adolescente, entre um professor e um adolescente, a gente cresce nos conflitos. E eu sou levado a acreditar que a gente também cresce nos traumas. Né? Então, assim, é claro que um parto normal, se a gente pensar do ponto de vista da lógica, ele é muito mais dolorido do que um parto, por exemplo, né, de uma cesariana. Mas, possivelmente, né, aquele esforço que aquele feto fez para fazer o caminho de um parto normal, com todo o sofrimento que ele viveu ali, toda a força que ele desprendeu, talvez ele tenha aprendido mais naquele evento do que uma criança que nasceu num parto um parto cesárea, né? Por outro lado, por exemplo, eu nasci de fórceps, né? Um parto muito longo, onde minha mãe reclamava muito disso, onde o médico insistiu exaustivamente que fosse normal. Talvez, aquele momento ali, a partir de um certo momento, o trauma poderia ser
menor, se não fosse tão sofrido depois daquele. Mas, no fundo, essa ideia de que eu acho que são duas ideias que eu queria falar aqui na relação com os adolescentes, né? Que tanto os partos que nós temos que viver, de abrir mão daquelas projeções que nós temos com os filhos, da gente abrir mão daquela criança que faz tudo que a gente quer, como o parto que a criança, que o adolescente tem que fazer, de que ele não é mais criança, de que está na hora dele caminhar com as próprias pernas e ser mais independente, são nesses partos e nesses traumas que eu acho que a gente avança. Eu queria mencionar aqui, a respeito desses pequenos momentos de alegria, que é uma música que está fazendo muito sucesso aqui no Brasil, é um trap do Emicida, que fala disso, pequenos momentos de alegria, onde ele, que sempre foi uma pessoa muito mobilizada, que falava, né, das lutas da população da favela, de como é duro, né, lutar contra o racismo e tal, numa música mais recente, ele com toda essa representatividade que ele tem junto ao movimento de favela dos negros aqui, ele que tem 2 filhos, ele começa a também abrir espaço para que a gente perceba quão rico é. Ele fala naquele momento que você sai de manhã para trabalhar e a tua mulher te dá um beijo e fala assim, ó, volta como sendo camisa 10 da seleção para a tua casa depois de mais um dia de trabalho. E aquele comentário da mulher dele, né, tem um valor que muitas vezes a gente não percebe, né? E, por fim, eu acho que a gente falou aqui parceria dos pais em relação ao adolescente. Eu queria agregar aqui de como é importante que esse mesmo espírito de diálogo que os pais têm que ter, separados ou não, no trato com o seu adolescente, tem que ser levado para dentro da escola. Porque a gente, quando tem um casal com alguma diferença, a tendência é a gente achar que eu estou certo e a outra está errada, né? Da mesma forma, quando o adolescente dá problema na escola, os pais têm a tendência de achar que a professora está com problema, a professora que vê aquele adolescente que não aprende, que bate nos outros e tal, é o pai que não é presente. Então, quer dizer, está na hora da gente juntar todo mundo, né? Cada um no seu lugar de empatia, que foi o que a Patrícia aqui comentou, né? De olhar o outro lado e entender que os adolescentes realmente o que eles precisam, não só de limite, mas de como perceber que as pessoas que são importantes para eles estão juntas, mesmo que seja um erro. Eu acho que foi dito aqui, às vezes a mãe toma uma decisão, o pai está errado, beleza. Mas quando o adolescente percebe que o pai e a mãe estão juntos nessa decisão, e se essa decisão envolve a professora e a escola também estão juntos, ele sai fortalecido, ainda que ele saia com muita raiva da frustração, além de que ele tenha certeza de que está todo mundo errado e ele certo, mas isso dá um contorno para ele que vai ser importante para o resto da vida dele. E esse diálogo entre pessoas que amam o adolescente é muito difícil, não é fácil. Então, quando o Tônio fala das dificuldades da vida, tem as dificuldades internas e tem as dificuldades de relacionamento. Deu com a mulher, mãe do filho, deu com a professora que está trazendo um problema que ele está causando na escola, e a gente, na hora do conflito, aproveitar para dar aquele passinho atrás, e antes de reagir impulsivamente, a gente ouvir um pouco o outro lado, se colocar no outro lado e, dentro do possível, tomar uma decisão que seja uma decisão alinhada. Marco, meu querido amigo, está contigo. Está mudo, Marco. Eu corto o microfone para não interferir, depois esqueço-me de ligar. É interessante esta última abordagem que estamos a fazer e eu estava a pensar nestas questões mais inconscientes que o Tônio falou e de quão importante é para nós, enquanto pais, olharmos para os nossos pontos cegos, procurar lidar com eles e o quanto isso melhora ou pode ajudar a melhorar a relação com os nossos filhos, sobretudo nessa questão da projeção das nossas fragilidades nos filhos, que por vezes nos toldam um pouco o olhar no momento de tomar uma decisão, de colocar essa antepara que o Tônio falou, que o Rinaldo falou. E para mim
pessoalmente foi muito importante fazer esse caminho de crescimento e desenvolvimento pessoal, também para a minha esposa. Dou este exemplo que é o mais próximo, para não falar de famílias, especificamente de uma outra família que possa também ter passado aqui pelo nosso espaço em algum momento, do quão importante tem sido lidar com essas fragilidades, olhar para os nossos próprios partos necessários e crescer a partir dessas experiências. Tem sido muito bom, muito positivo, e eu recomendo a qualquer pessoa que procure também, de alguma forma, fazer esse caminho. E também me recordei, agora num ponto um pouco mais divertido, quando tu comentaste que é necessário levar isto para as escolas. Este ano eu fiquei, eu não tinha noção que se estava a fazer isso aqui em Portugal. Há uma disciplina, uma matéria no ensino secundário, que se chama cidadania. Não sei se tem algum equivalente no Brasil, mas devem ter. E em cidadania, os alunos e as alunas estão a aprender a lida da casa. Por exemplo, como limpar a casa, como engomar a roupa. Esse tipo de experiências que eu acho ótimo. Fiquei super divertido quando dei conta disso. Por um lado, por outro lado, também me trouxe uma reflexão, que certamente foi o que também deu a origem a esta ideia de levar esta aprendizagem para dentro da escola, que é o facto de nós, já fruto da sociedade em que vivemos, de não estarmos tão presentes nesse sentido, por um lado, para promover essa habilidade, essa life skill, dar aos nossos filhos o espaço para fazer essa aprendizagem dentro de casa, faz-se então fora, neste âmbito escolar, que eu achei super interessante, por um lado. Por outro lado, de alguma maneira, também tira essa responsabilidade ao ambiente familiar, à família, ao pai, aos pais, porque naturalmente que uma das coisas que provavelmente tu, Rinaldo, também deves ter passado por isso, não sei se o Tónio passou, é precisamente o desafio de ter estas tarefas domésticas feitas e com cada um assumindo a sua responsabilidade. Enfim, achei super interessante e divertido e sobretudo, útil que estejam a fazer isto numa disciplina como cidadania, numa matéria como cidadania na escola, mas sobretudo também complementar com a vida familiar. Eu queria dizer-vos que levamos já 1h13, 14 minutos. Não sei se querem começar a encaminhar para um encerramento e, se for o caso, passo a bola ao meu amigo Tónio para... Eu acho que sim, eu queria colocar, até como encerramento, enfim, colocar um outro viés também. Eu pensando nos meus pacientes adolescentes, né? Eu tenho vários pacientes adolescentes. E o quanto é fantástico o que eu aprendo com eles. Do que eu aprendo sobre dança, sobre música, sobre... bem recentemente não, no final do ano passado, eu tive uma felicidade imensa, e conversando com um paciente, ele disse assim, esse fone que eu estou usando aqui, fone de ouvido que eu estou usando, ele falou assim, sabia que esse fone é a prova d'água? Eu falei, não. Sabia que você pode tomar banho ouvindo música ou conversando com alguém? Falei, meu Deus do céu, tá boa a sessão, obrigado, valeu, vou tomar banho agora nesse momento. Então, a quantidade de coisas que eu aprendo sobre música. Tem pacientes que dançam break, enfim, durante a sessão online. Eu já vi tanta coisa legal, tanta música legal, tantas outras possibilidades, tantas outras formas de pensar. Eu acho legal que também a gente possa olhar, né? Então é só uma relação, eu ensino e você recebe, não, mas eu acho que é uma relação de troca, e a gente, eu me sinto muito, muito vivo ouvindo esses inputs e essas coisas novas tecnologias, novas percepções, né? E, né, aí, quando entra em outra coisa de experiência, de relações e tal, a gente pode conversar, a gente pode
trocar, a gente pode crescer de uma forma bastante positiva. Então, acho que aí tem uma troca muito interessante, né? Poder ouvir isso e ouvir dessa experiência e ouvir desse lugar. Cada vez o paciente diz, não é isso, você não está entendendo, é uma outra coisa. E eu estava tentando encaixar o molde da minha forma de compreender para uma coisa que era absolutamente nova, né? E poder compreender isso dessa outra forma também é interessante. Então, eu acho que tem um viés interessante, é bacana, né? A gente poder trocar isso dessa maneira, poder entender que essa experiência não precisa ser só conflito, mas ela tem um imenso aprendizado e tem trocas muito, muito bacanas. Enfim, queria encerrar a minha transmissão dizendo da felicidade de estar junto com vocês aqui. Obrigado pelo convite, sempre que possível eu assisto com vocês, assisti a live do Matheus e, enfim, contem comigo. Obrigado, fortíssimo abraço. Espero estar junto com os dois em breve, em algum momento. Maravilha, eu também muito alegre de termos começado aí o ano fazendo a primeira live. E eu diria que esse comentário do Tônio para pais e mães que têm uma bagagem de conhecimentos e de vivências, né? Todos nós nos achamos os reis e as rainhas das cocadas pretas, brancas, amarelas, e queremos muito passar essa experiência de vida para os nossos diletos filhos. E eu acho que viver isso que o Tônio está dizendo é um outro parto necessário. A gente saber a hora de estabelecer os limites é uma coisa, mas também saber a hora de abrir mão desse lugar hierárquico de sabedoria e ouvir o que eles têm a dizer, se interessar pelo que eles têm feito, né? Genuinamente, né? Isso toma tempo, a gente às vezes está tão preocupado em dar conselhos, né? Para mim é um aprendizado, né? Ainda mais, imagina, a gente que estuda e que lê, a gente tem que se policiar muito para não ficar nessa coisa. Agora, eles são muito hábeis no sentido de nos mostrar, assim, você está falando, eu já não estou mais nem ouvindo. Se você continuar dando conselhos, você pode até dar, mas aí não há diálogo. Então, assim, né, é um baile, né, como todo bom relacionamento, onde, quando você ouve o que o outro tem a dizer, ainda que seja um filho, ainda que seja uma criança, né, mas principalmente como adolescente, dentro desse baile energético, quando você fica ali meia hora ouvindo o que ele tem a dizer, ouvindo o que ele tem a expressar, se abre um campo de escuta para você também ser ouvido um pouco ali na frente. Mas é muitas vezes um outro parto também, né? Um parto prazeroso nesse sentido, quando conquistado. Ele às vezes é difícil no início, porque você às vezes fica numa posição reativa de que eu não estou sendo ouvido, ele não me dá atenção, ele só quer saber dos amigos, ele né, faz tudo ao contrário. Aí quando a gente, opa, pera lá, deixa eu parar um pouco de ficar dando conselho, deixa ele fazer as coisas dele, ser mais econômico naquilo que eu vou dizer. E aí é muito interessante porque as portas se abrem muitas vezes. Quando você menos espera, vem uma pergunta, um pedido de um conselho. Né? Quando você não quer dar, como toda boa relação, quando a gente tem muita expectativa, a coisa se frustra. Quando você abre mão, a energia abre as oportunidades. Queridos, muitas graças por tudo. O Tony falou aqui, nos meus 2 pulsos, eu estou aqui com a cultura indígena. Olha, tenho uma encomenda para ti, Rinaldo. É uma pulseira essa que se das duas. Essa aqui não tem fecho? Isso. A outra já cumpriu a sua missão. Porque eu levei, verdade, levei de presente. Lá de Roraima, essa pulseira. Não tem fecho. Você coloca na água, ela abre, aí você coloca ela no pulso, ela pega o calor do teu braço e se molda, não sai nunca mais.
Quando vai sair, não volta mais para o gás, tem que cortar. Então, muito interessante. É um cipó, não tem fecho, ela é toda trançada. É verdade. Tony, quando você vier aqui, me lembra que eu te dou um. Eu tenho algumas aqui guardadinhas de presente. Como você Opa, combinado, combinado. Eu levei para o Marco, não foi, Marco? É verdade. A minha cumpriu a missão mais rápido. A da minha esposa, a Sara, ela ainda durou bastante mais tempo. Tudo tem hora certa, né? Tudo tem hora certa, é isso mesmo. Um prazer estar com vocês aqui. Mais uma vez, não só um prazer, uma alegria enorme. Lembrei-me agora também, só para finalizar, dar o meu contributo para o encerramento. 3 princípios muito, muito simples que todos nós podemos seguir. Sermos generosos em primeiro lugar com nós próprios, connosco, não é? Não sermos tão exigentes por vezes, pensar que temos que fazer tudo perfeito, né? Como dizia o nosso mestre, o perfeito já estagnou, já não evolui, não é? A contenção, aquilo que falava o Rinaldo, sermos contidos, por vezes económicos, às vezes temos aquela tentação, aquela tendência de não querer ouvir ou de querer colocar logo a nossa opinião, a nossa ideia ou o nosso conselho. Sermos contidos e económicos não faz mal nenhum. E a paciência, sermos pacientes, não é? Às vezes este mundo tão rápido leva-nos a ser muito impacientes. Eu acho que o tempo, pelo menos para mim, tem sido muito bom conselheiro, no sentido de me tornar uma pessoa mais paciente, mais contida, mais generosa, algo que faz parte do crescimento, né? Muito diferente do que quando eu tinha 20 anos, do quando tinha 30, mesmo até quando tinha 40. Então, os últimos anos têm sido anos de grande aprendizagem nesse sentido. Muito obrigado aos dois, meu querido amigo parceiro de aventura, o Rinaldo, o meu querido amigo Tónio, ilustre convidado de hoje, as nossas ilustres espectadoras e ouvintes, a Graziela, a Patrícia, a Selma e a Ana, e as outras pessoas que estiveram a ver-nos e ouvir-nos e que não enviaram aqui mensagem. De qualquer forma, uma gratidão enorme e até breve. Em breve anunciamos a próxima, é verdade, Rinaldo? Isso. Muito obrigado a todos, uma boa tarde aí para o Brasil, uma boa noite aqui para Portugal. Forte abraço. Tchau, pessoal. Até a próxima.